Mateus 8, 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim a palavra: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, querido. O tema da mensagem de hoje, que eu vou estar falando, é as tempestades da vida. Nós podemos encontrar esse texto tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos ou de Lucas. O Mar da Galileia, onde aconteceu isso aqui, é um mar que tem 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, e é um lago cercado por montanhas. Mas o que é interessante é que o vento na superfície desse lago é quente. Por outro lado, o ar que vem do alto das montanhas é bastante gelado, é frio. Então, pastor João, quando esse ar quente da superfície do lago, do Mar da Galileia, se encontra com o vento gelado que vem das montanhas, acontece um choque térmico. E acontece o que Mateus disse: uma tempestade tão grande. Acontece o que Marcos disse: um temporal de vento. Ou o que Lucas disse: uma tempestade de vento, que foi a palavra usada para traduzir do grego tempestade furiosa, furacão. Os estudiosos, quem estuda sobre esse lago, eles falam que as águas do Mar da Galileia são bastante calmas em dias normais. Porém, em dias de tempestade, esse mar levanta ondas acima de 2 metros de altura, podendo inclusive a gerar redemoinhos em dias de tempestade. Outro detalhe importante que eu queria que você se atentasse é que tudo indica que a noite já tinha chegado. Por que, Éder? Porque Jesus, como homem, ele dorme. E Marcos vai dizer que já é a hora tarde, já é tarde. E Jesus dorme. Melhorou agora. Glória. Aleluia. Que bênção, dê glória. A garganta já está rapitando. Glória a Deus. Jesus dorme como homem. Por quê? Porque todos os discípulos já estavam cansados de um dia todo de trabalho. E nem a tempestade, nem o vento, nem as águas agitadas acordaram Jesus de tão cansado que ele estava.
Os discípulos tiveram que ir lá e tocar nele e dizer: mestre, nós estamos morrendo, nós estamos perecendo, de tão cansado que os discípulos estavam, apesar de serem experientes, apesar de terem experiência. Alguns eram pescadores, apesar de várias vezes já terem o costume de atravessar o mar da Galileia. E o que me traz, que me deixa inquieto, é que, por mais experientes que eles eram, mas eles se apavoraram. E era este o cenário: pessoas experientes diante de uma tempestade, mas ao mesmo tempo apavoradas. Mas aí você olha para mim e diz assim: Éder, o que é que isso tem a ver com a minha vida nos dias de hoje? A história é bonita, mas o que tem a ver com os nossos dias? O que é que essa história tem a ver com a minha vida? Eu vou responder a você fazendo uma pergunta. Quem aqui já passou ou está passando por uma tempestade na sua vida? Quem aqui nunca passou por uma situação que pensou que aquela situação você ia morrer? Quem aqui nunca passou por uma tempestade que disse assim: eu dessa situação eu não saio, só Deus para me tirar? Alguém já passou por isso? Era esse o cenário que nós encontramos. É por isso que esse episódio tem tudo a ver com a nossa vida. É por isso que barco, vento, tempestade fazem parte do nosso dia a dia. As tempestades, os temporais da vida, as ondas agitadas da vida, os furacões, pastor João, da vida, as agitações, os temporais, os furacões da vida. Vou resumir, vou esclarecer as dificuldades da vida, os problemas da vida, as lutas da vida, as tribulações, as provações, os acontecimentos inexplicáveis, os acontecimentos inesperáveis, imprevisíveis, fazem parte da nossa vida. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse texto está falando da minha vida e da sua. Esse episódio é vivenciado por nós, em algumas pessoas, diariamente nas suas vidas. Muitas vezes nós estamos vivendo diante de tempestades que se levantam diariamente. Mas sabe o que vai fazer a diferença? Como nós enxergamos as tempestades. Como eu vejo as tempestades. A forma como eu enxergo as tempestades é que vai fazer toda a diferença. Não existe tempestade, não existe vida com Cristo sem tempestades que não venham acompanhada de livramento. Olhe para seu irmão que está aí do seu lado, olhe bem para ele, diga assim para ele: você está com Cristo, então vai ter tempestade. Mas diga para ele: não existe tempestade que não venha acompanhada de livramento. Olha, presta atenção, olha aqui para mim. Os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Foi Jesus quem mandou eles passarem para o outro lado. Os discípulos estavam seguindo a Jesus. Os discípulos estavam em completa comunhão com Jesus. Mas mesmo assim a tempestade se levantou. Jesus não sabia que a tempestade ia se levantar? Sabia. E o que ele fez? Permitiu.
há céu sem tempestade. Não há caminho sem acidente. Quem quer viver os melhores dias da sua vida? Levante a mão. Então nós temos que aprender a suportar, a sobreviver os dias maus. Somente sol e nenhuma chuva, sabe o que causa? Deserto. Repita comigo: somente sol e nenhuma chuva ocasiona, cria deserto. Precisamos aprender a aceitar as tempestades da vida. Jesus nunca disse: no mundo vocês nunca terão aflições, mas caso tenham, não aceitem. Ele não falou isso. Ele nunca disse: no mundo vocês nunca terão aflições, mas caso tenham, é porque vocês estão em pecado. Jesus nunca disse: no mundo vocês nunca terão aflição, mas caso tenham, é porque vocês estão sem fé. Não. Ele nunca disse: caso vocês tenham aflição, mudem de igreja, porque a igreja está errada. A igreja de vocês é que estão errada, tem que mudar de igreja. Jesus nunca disse: no mundo vocês nunca terão aflição, mas caso tenham, é o do diabo. É o diabo. Ele não falou isso. Ele disse: no mundo tereis o quê? Mas tende, por quê? Porque eu venci o mundo. E eu quero dizer a você: se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos as aflições. Nós também venceremos. Agora, por que, Éder, nós temos que ter bom ânimo? Foi Jesus que mandou, não foi, pastor João? Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Sabe por que nós temos que ter bom ânimo? Se você não der glória a Deus, o negócio vai ficar complicado agora, meu irmão. Vai dar glória? Vai dar glória? Sabe por que você e eu nós temos que ter bom ânimo, se animar? Porque por trás de toda grande tempestade, Jesus sempre tem uma grande vitória para te dar. Glória a Deus, podia ser maior, vou repetir. Por trás de toda grande tempestade, Jesus sempre tem uma grande vitória para nos dar. Jesus tem vitória para nós por trás de toda essa pandemia que estamos enfrentando. A tempestade está grande, está difícil o isolamento, está difícil distanciamento social, está difícil dificuldade financeira, vendo pessoas que amamos sendo contaminadas. Mas eu quero dizer a você: por trás de tudo isso, Jesus tem bênçãos do céu para derramar sobre nós. Sabe por que nós temos que ter bom ânimo? Porque se você está passando por uma tempestade que poucas pessoas passam, é porque Jesus vai fazer você chegar onde poucas pessoas chegam. Tem gente que está... Eu escutei uma mulher dizendo: eu nunca passei uma vergonha como essa na fila do coronavírus. Eu nunca passei uma vergonha como essa. Ah, se eu estivesse lá, eu ia dizer: é porque você também vai viver coisas que você nunca viveu. Olha para teu irmão e diz: se anime hoje, se alegre hoje. Deus tem coisa boa para a igreja. Deus tem coisa boa para nós. Deus tem vitória para nós. Sabe por que nós temos que ter bom ânimo? Porque nenhuma tempestade é eterna. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma tempestade vai durar a vida toda. Toda a tempestade é passageira. Eu preciso cantar para você: vai passar. Eu sei que essa
essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você. Só não se desespere. Nenhuma tempestade dura a vida toda. Sabe por que nós temos que ter bom ânimo? Porque ainda que as coisas tenham saído do seu controle, tudo que está fora do nosso controle está dentro do controle de Deus. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle das circunstâncias financeiras que você está passando. Ele domina as circunstâncias. Sabe por que nós temos que ter bom ânimo? Vou dizer a você. Isso aqui é tremendo. Sabe por que nós temos que ter bom ânimo? Porque quem determina o que vai ser da sua vida não são as tempestades. Quem determina o que vai ser da nossa vida é Deus que está escrevendo a nossa história. Não é o coronavírus, não é pandemia, não é economia, não é presidente da república que determina o nosso futuro. Quem determina o nosso futuro é Deus. É Ele que está escrevendo a nossa história. É Ele que faz o nosso futuro. Sabe por que nós temos que ter bom ânimo? Porque não existe tempestade, ainda que seja o diabo o causador, não existe tempestade que não obedeça à voz daquele que está no seu barco. Deixa eu dizer a você, sabe quem é que está no seu barco hoje? Sabe quem é que está no barco da minha vida? Sabe quem é que está no barco da sua vida? Um homem chamado Jesus de Nazaré. Aquele que é o Criador dos céus e da terra. Aquele que manda e o vento se acalma. É aquele que manda e as águas ficam quietas. É aquele que manda no vento. É aquele que manda no mar. É aquele que manda no sol. É aquele que manda na lua. É aquele que manda aonde nós não podemos mandar. É aquele que vai, pastor João, aonde a gente não pode ir. Deus vai, pastora, aonde nós não podemos ir. Deus entra na sala de pessoas que nós não podemos entrar. Deus entra em esconderijos que a nossa condição social não permite a gente estar. Mas Ele vai lá, Ele fala por você. Ele muda o coração do homem por causa de você. Ele manda um recado que a tua voz gostaria de falar, mas Ele faz chegar a tua voz lá. São as tempestades. Deus sempre tem tempestades, sempre permite tempestades na nossa vida, mas sempre junto com a tempestade vem um livramento. Eu estava vendo a história de um homem que foi assaltado, recebeu o seu salário, separou o dízimo porque era crente fiel, e ao mesmo tempo que separou o dízimo, foi abordado por um assaltante com todo o seu salário no bolso. Quando o assaltante chegou para ele e disse: passa o dinheiro, ele não mediu esforço, tirou o dinheiro e deu. Só que o assaltante, pastor João, gostou da calça do irmão. Aí disse: tira a calça. O irmão tirou a calça, deu para o assaltante pegou a calça do irmão e disse assim: para você não chamar a atenção de todo mundo, pegue a minha calça. E tirou a calça dele, entregou para o irmão e disse: agora vá para casa, não deu um pio, vá-se embora. Aí ele chegou em casa para contar para a esposa: esposa, fui assaltado, o ladrão levou todo o nosso dinheiro. Quando a mulher pegou a calça para lavar, pastor João, colocou a mão no bolso, viu que todo o dinheiro do salário dele estava na calça do assaltante que tinha vestido. O assaltante esqueceu de tirar o dinheiro do roubo da calça dele e deu a calça para o irmão com todo o dinheiro do roubo.
profetizar aqui na sua vida. Se você está passando por uma tempestade, não vai faltar provisão de Deus, não vai faltar livramento de Deus. Você está passando por uma luta, mas por trás dessa luta tem a solução de Deus para você. Toda tempestade vem acompanhada de livramento de Deus. Salmo 93, o salmista diz assim: as ondas se levantam, Senhor. As ondas levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas grandes ondas. Aí ele diz: mas o Senhor é mais poderoso do que o ruído das ondas. O Senhor é mais poderoso do que o grande mar. Glória. Olha para teu irmão e diz assim para ele: por que você está com medo? Olha só, queridos, a nossa fé não pode se limitar apenas a saber que Deus está conosco. A nossa fé não pode apenas se limitar em saber que Deus é poderoso. A nossa fé tem que estar baseada: eu creio que Deus está comigo, eu creio que Deus pode fazer. Mas muito mais do que essas duas coisas, tem que ser: eu creio que Deus vai fazer. Não basta apenas saber que Deus faz, você tem que crer que Deus vai fazer. Quantos creem que Deus vai fazer aqui? Glória a Deus. Já acabou a pandemia, então. Você crê nisso? Deus é poderoso. Não existe tempestade, não existe vida com Cristo sem tempestades que não venham acompanhada de transformação de vida. Você está passando por uma tempestade, é porque Jesus está transformando você. Está passando por uma luta, sabe por quê, João? Porque Deus está trabalhando em nós. Os discípulos, com certeza, depois dessa tempestade, a vida deles mudaram. Nunca mais foram os mesmos. Nunca mais. Querido, quando saímos da tempestade, nunca saímos a mesma pessoa que entramos. Sabe por quê? Porque é o propósito da tempestade, é mudar você, é mudar a nossa vida. Sempre que nós saímos de uma tempestade, saímos pessoas melhores do que entramos. Sim ou não? É assim. Escuta isso. Às vezes Deus acalma a tempestade. Sim ou não? Mas às vezes Deus permite a tempestade e acalma você. Ah, Deus acalma a tempestade, me livra da tempestade. Deus está dizendo: eu não preciso acalmar a tempestade, eu preciso acalmar você. Tem situações, João, que a gente ora, nós pedimos ao Senhor para Ele nos livrar. Pedimos a Deus: me tira dessa luta. E Deus permite a gente estar na luta. Eu não preciso tirar você dessa luta, eu preciso tirar a luta de dentro de você. Nem toda tempestade chega para nos matar. Nem toda tempestade chega para dar fim à nossa vida. Muitas das tempestades chegam para nos libertar daquilo que, por medo ou dependência, nós não tivemos coragem de renunciar. Olha para teu irmão e diz: a tempestade que você está passando não é para destruir você, é para arrancar de você tudo aquilo que você tem medo, tudo aquilo que te torna dependente. É para isso que a tempestade está vindo, é para te libertar, é para nos libertar daquilo que a gente tem medo, daquilo que nós estamos dependentes. Aí Deus usa a tempestade para arrancar aquilo que a gente tem medo, medo de renunciar, aquilo que nos torna dependentes de algo. Aí Deus usa a tempestade. O salmista, no Salmo 119, versículo 67, ele diz assim: antes de ser afligido, ele está dizendo assim: antes de eu passar pela tempestade, eu andava errado.
Aí ele diz assim: mas agora, parêntese, aspas, mas agora, depois da tempestade, eu tenho guardado teus estatutos. Glória a Deus. Ai, Jesus. Deixa eu dizer uma verdade a você, para mim, para nós. Muitas vezes nós precisamos sofrer para obedecer. Muitas vezes nós precisamos sofrer para ser mais fiel. Muitas vezes nós precisamos sofrer para ser santo. Muitas vezes Deus permite o sofrimento para a gente passar a adorar a Deus e louvar a Deus com excelência. Por isso o salmista disse assim: foi bom, no versículo 71 do Salmo 119. Depois que ele passou pela tempestade, pastor João, ele disse assim: foi bom eu ter sido afligido. Foi bom para que eu pudesse guardar a tua palavra. Glória. Muitas vezes nós precisamos sofrer para aprender a perdoar. Deus permite. Olhe, pense num remédio santo, é a dor. Pense num remédio santo para tirar orgulho, soberba, vaidade, prepotência, é a dor. Até o ateu, João, quando está na dor, ele está lá na cama, ele faz assim: ai meu Deus. Tem muitas pessoas que oraram a Deus dizendo assim: Deus me usa. Quem já fez essa oração? Hoje estão passando por uma tempestade. Estão sem entender que por causa dessa oração está passando por uma tempestade. Sabe por quê? Porque você orou dizendo assim: Deus me usa. Aí Deus lá do céu disse assim: para eu te usar, primeiro eu tenho que trabalhar em você, para depois trabalhar com você. E para eu trabalhar em você, você tem que passar por uma tempestade. Deus me usa, eu quero ser usado na tua obra, me usa como um vaso na tua honra. Aí Deus disse assim: eu primeiro tenho que trabalhar em você, para depois trabalhar com você. Aí está passando por uma tempestade. Mas sabe o que é isso? É Deus trabalhando no seu coração. É Deus trabalhando no meu coração. Querido, tem coisas que nós só conhecemos de Deus na tempestade. Na bonança não conhece. Tem situações, pastor João, que na bonança nunca vamos conhecer coisas de Deus, só na tempestade. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4: tende, pois, por motivo de grande gozo o cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tende a paciência a vossa obra perfeita, para que sejais completos e perfeitos, sem faltar em coisa alguma. A tempestade da nossa vida desenvolve a persistência, a maturidade e a persistência, maturidade e perfeição. Deus na tempestade transforma pessoas fracas, frágeis, em pessoas maduras. Olha para teu irmão e pergunta se a tempestade que ela está passando está doendo. Agora diz assim para ela: está doendo? É porque Deus está te fazendo uma pessoa resiliente. O que é resiliente, Ed? Capacidade de suportar pressão. Deus está te tornando, Deus está transformando nessa pandemia pessoas frágeis em pessoas capazes de vencer a pressão. Romanos capítulo 5, versículo 3.
Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Deus está desenvolvendo em nós a persistência, a paciência, a esperança. Em pleno século 21, diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, Deus está transformando pessoas amarguradas em pessoas, queridos, cheias de esperança. Aleluia. Tem pessoas apáticas, tem pessoas depressivas, tem pessoas amarguradas, mas Deus está preparando um povo, levantando um povo cheio de esperança, cheio de projetos, cheio de futuro. Em plena pandemia. 2 Coríntios 12, 7. Paulo diz assim: e para que eu não me exaltasse diante das excelentes revelações, para que eu não me exaltasse diante da excelente revelação, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Aí ele diz assim, a fim de que eu não me exaltasse. Sabe qual era a tempestade de Paulo? Um espinho na carne. Ninguém sabe se era o problema no olho, ninguém sabe se era o amor que ele tinha pelos judeus, ninguém sabe se era porque ele era solteiro. Mas a tempestade de Paulo era um espinho na carne. E o texto é claro quando diz assim: para que eu não me exaltasse. A tempestade desenvolve em mim e você, sabe o que? A nossa humildade. Deus nessa tempestade está transformando pessoas orgulhosas em pessoas humildes. Deus está transformando homens poderosos em servos. Deus está transformando pessoas orgulhosas, soberbas, em pessoas humildes, em servos. Tiago capítulo 5 versículo 11. Tiago diz assim: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ele está falando dos profetas. Ele diz: eis que eu tenho por muito feliz, que é o significado de bem-aventurado, muito feliz, aqueles que sofreram. Sabe o que a tempestade desenvolve em nós? A nossa alegria. Quando sairmos dessa tempestade, nós vamos ser pessoas mais felizes do que antes. Vai acabar essas coisas dos crentes sem senso de humor. É o bico assim. Pai do Senhor. Não pode brincar que é pecado, não pode falar nada que é pecado. Aí o texto está dizendo assim: que temos por muito felizes os que sofreram, os que passaram por tempestades. Essa tempestade está desenvolvendo e levantando um povo alegre, um povo cheio de alegria, de entusiasmo, um povo que contagia outras pessoas. Como é ruim você estar do lado de uma pessoa triste. Falar de Jesus para mim com tristeza, eu sou o primeiro a dizer: não quero ser Jesus. Jesus, ele me ama, Deus tem um plano, olha, Deus é um Deus terrível. A pessoa já está triste no mundo porque não tem Jesus. Aí chega um crente pior do que ele para falar de Jesus. Complica, irmão. Jó disse assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois da tempestade, os meus olhos te veem, porque Jó foi transformado pela tempestade que passou. Transformado pela tempestade.
Olha para teu irmão e diz assim, ó, Deus está transformando sua vida. Para terminar, não existe vida com Cristo sem tempestades que não venha acompanhada de aprendizagem. Você está na escola de Deus. O Brasil está na pedagogia de Deus. O mundo está dentro da faculdade de Deus. E na grade dessa faculdade está lá reverência a Deus, santidade a Deus. E o mundo está aprendendo respeito às coisas santas de Deus. Eu não vi ninguém mais postando nada no Netflix de filme falando de homossexualidade, dizendo que Jesus é gay. Não vi mais nenhum homossexual dizendo que Jesus era gay nessa época. Eu não vi nenhum. Eu nem vi, não encontrei nenhum ateu falando mal de Deus na mídia. Porque as pessoas estão passando pela faculdade. Estão passando pela faculdade. Sem teste não existe aprendizagem. Os discípulos sabiam que Jesus tinha poder para perdoar. Sabiam que Jesus tinha poder para perdoar pecados, para curar enfermos, para expulsar demônios. Mas não sabiam que Jesus tinha poder sobre a natureza. Não sabiam. Toda tempestade é uma oportunidade de nós conhecermos algo novo de Deus. Tem coisas que nós só aprendemos de Deus na tempestade. Nós nunca esquecemos as lições que nós aprendemos na tempestade. Nunca. Eu comecei a escrever aqui as lições que eu aprendi quando eu passei umas tempestades com Gabi. Aí veio uma, veio outra. Eu colocava o nome da tempestade e colocava a lição que eu aprendi. Só brincando veio 10, mas tinha espaço para uns 30. Eu me lembro quando a gente era noivo e a situação apertou. Dois jovens apaixonados até hoje, né, meu amor? Quem quiser conversar comigo sobre detalhes do dia do namorado, me chama no cantinho. Porque foi uma coisa forte. Essa mulher, ela me deixa muito feliz. Mas a gente passou por uma dificuldade, que chegou um momento que a gente disse assim: Deus, a gente precisa casar. A gente quer acertar, a gente não quer errar, a gente precisa casar, é uma necessidade. Nós dobramos o nosso joelho lá na casinha, na igreja, antes da escola dominical, eu e ela, choramos, dissemos: Deus, manda uma solução. E marcamos a data do casamento. Aí liga um e diz: eu vou te dar a geladeira. Liga outro e diz assim: eu vou te dar a cama, vou te dar o armário. Aí liga outra pessoa e diz: eu vou te dar a decoração da igreja. Liga outra pessoa e diz assim: eu vou fazer teu casamento, não vou cobrar nada. Liga outra pessoa e diz assim: eu vou te dar a lua de mel. Liga outra pessoa e diz: eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Querido, Deus levanta pessoas para te ajudar a sair das tempestades. Eu estava lá em Alagoas, passei o cartão de forma errada no posto, e o homem disse assim: não tem como passar, só daqui a 3 horas. Já era 7 horas da noite. Eu disse: meu Deus, eu entrei numa tempestade inocente, não sabia como funcionava o cartão. Entre um abastecimento e outro, 3 horas tinha que ter. Aí eu disse: o que é que eu vou fazer? Não tinha dinheiro. Eu disse: eu vou ligar para o supervisor. Não sabia nem onde o homem estava. O homem atende Bahia, Fortaleza, Salvador e Pernambuco. Eu digo: eu vou ligar para ele. Estás aonde? Esqueci o nome dele. Michel. Seu Michel, o senhor está onde? Estou com um problema aqui no posto, uma tempestade. Ele disse: você está onde? Eu digo: eu estou em Alagoas.
Chechel é Alagoas ou é Pernambuco? Alagoas, né? Estou aqui em Chechel. E na minha mente eu dizendo: Deus, eu estou numa tempestade inocente. Vou ter que pagar um valor. Eu disse: o senhor está onde, seu Michel? Ele disse: você está onde? Eu disse: eu estou em Chechel, no posto Nicolau, eu acho. É isso aí mesmo. Pichilau, né? Estou aqui no posto Pichilau, Chechel. Ele disse: daqui a 1 minuto e meio eu estou passando aí para pegar você. Querido, Deus não permite o pior acontecer quando você entra numa tempestade inocente. Amém, queridos? Eu fique com essa palavra no seu coração. Não importa a tempestade que você está passando, Deus está no barco da nossa vida. Entenda, a tempestade vem acompanhada com livramento, vem acompanhada de transformação de vida e vem acompanhada de aprendizagem. Amém, queridos? Que Deus abençoe.